Olá, começando mais um episódio do Papo de Terapia, nosso segundo episódio hoje. E hoje a gente tem uma convidada muito especial aqui com a gente, que faz parte da nossa história, que é a Andréia Penelope. A Andréia, ela é psicanalista, terapeuta holística, consteladora sistêmica, ela é filha, esposa, mãe de duas filhas e hoje aceitou estar aqui com a gente para falar sobre propósito de vida, viu? Mas antes da gente começar, vai pra vinheta. Voltando aqui, Andréia, muito bem-vinda. Obrigada, Né? que É um prazer saudade que eu mesmo ter tava. você aqui com a gente hoje, né, Di? Muito bom ter você aqui com a gente, ter aceitado o nosso convite, né, para falar de algo que é tão importante, né, sobre o propósito de vida. E a gente queria começar esse papo, né, você falando um pouco da sua história, contando pra gente esse caminho que fez você chegar até aqui, né, e Olha, gente, primeiro eu queria agradecer o convite de vocês, né? É um prazer estar aqui falando com vocês, dividindo, né? Fazendo esse bate-bola aqui, esse papo descontraído e mesmo cheio de emoção, porque o que me move é a emoção, falando um pouquinho já do meu Sim. propósito, né? Entrando um pouquinho nele já e contando um pouquinho da minha história. De como eu cheguei a esse propósito que eu tenho hoje, esse propósito de vida que hoje eu tenho aqui, que muitas pessoas acham que o caminho para o propósito, né, que a gente já nasce com ele, nasci, já sei qual é o meu propósito, né, Algo divino, né? Já vem. que vem já com você. Pode até ter isso também, mas a Sim. gente ter consciência disso é um caminho, né? E o meu caminho e o caminho do propósito nem sempre é doce, nem sempre é tranquilo, nem sempre é agradável, mas a gente vai descobrindo ele ao longo da vida. Eu acho que falando um pouquinho sobre a minha trajetória até aqui, eu acho que dá para dar um exemplo sobre o que é propósito, né? Lá atrás eu comecei a minha vida profissional em instituições financeiras, né, no mercado financeiro, onde eu trabalhei por 20 anos, Muito tempo, né, André? muito na tempo, vida. Sim. uma vida, né, Uma vida cheia de propósito durante 20 cheia de anos. propósitos durante 20 anos. Só que no meio disso tudo, e esse tempo foi um tempo, sabe, gente, de bem sucedido, de momentos de muitas conquistas, de muito sucesso. Eu era boa no que eu fazia nesse negócio Sim. de mercado financeiro, né? Mas ao longo do tempo foi abrindo um buraco aqui dentro, sabe? Um vazio. Você sente que essa jornada sua, ela foi importante para você ter o propósito que você tem hoje? Foi, Porque eu acho que isso assim, é foi. importante a gente perceber, né, que as nossas experiências elas não são soltas, né? Assim, a gente às vezes tem que passar por aquilo mesmo que não tenha nada a ver com o Tem. que a gente faça hoje, né? Eu falo pela minha história também que tem algo parecido nisso, eu estava em outro ramo também. E como isso foi um suporte para eu poder fazer essa transição de carreira, né? Eu É, acho que me trouxe para a consciência, sabe? Do que realmente seria o meu propósito. E dentro disso também, a gente vê como vai construindo as coisas. Falando um pouquinho de por que eu trabalhava no mercado financeiro e por que trabalhei tantos anos no mercado financeiro, e aí entrando no gancho um pouquinho da constelação familiar, né? Sim. Meu pai trabalhou em banco durante 53 anos. Sim. E eu acho que neste caminho, uma forma de estar honrando o meu pai. E isso não era ruim, não, isso era muito bom. E eu achava realmente que este era o meu caminho. E por que, que eu fiquei tanto tempo? As pessoas perguntam assim, André, por que, que 20 anos no mercado financeiro para depois chegar onde você está, que é realmente o que eu amo fazer, né? A terapia é algo que me completa, me enche, me falar aqui de terapia, a emoção já transborda quando eu falo sobre isso. Mas por que que você ficou tanto tempo ali, né? Porque
de alguma forma, o meu propósito de vida é trabalhar com pessoas. Então, você percebe que, mesmo estando fora um pouco daquilo que realmente era minha paixão, que realmente eu viria descobrir que era o meu propósito de vida, alguma coisa linkava a ele. Eu trabalhava com pessoas. Eu dividi espaço com pessoas. Em algum tempo, eu fui gestora de pessoas e ouvia os clientes. As pessoas falavam assim, sua mesa parece uma mesa de terapia. O cliente sentava e, então, estou passando por isso na minha vida. Tinha um acolhimento diferente do que só uma gerente E a de gente banco. percebe que propósito, você falou algo muito interessante, né? Que aquilo estava no meu caminho já. Sim, Né? Então, ou seja, durante uma vida de propósito, a gente vai encontrar caminhos diferentes muitas sim, vezes, né? E um caminho sim, para chegar no propósito que você tem hoje sim. foi trabalhar dentro do mercado E financeiro. outra, né? Esse é o meu propósito hoje. Sim, Eu acho que ao longo do nosso caminho, como o Diogo falou, a gente vai sendo direcionado para este propósito e é como se fosse assim, abrindo caminhos para que a gente chegue em algo maior. E isso não é finito quando a gente acaba a nossa missão aqui, né? Mas ao longo da trajetória da nossa vida, esse propósito também vai mudando. Dentro do meu propósito de vida, que é trabalhar com pessoas, trabalhar com as pessoas, eu tive muitas. Lá com 14 anos, eu trabalhava em escolinha. Foi meu primeiro trabalho, foi numa escola de educação infantil. E da escola eu fui para o banco. E do banco eu fui fazer faculdade de educação física. As pessoas falam assim, né? Eu sou formada em administração de empresas, fiz faculdade de educação física, administração de empresas, depois a psicanálise clínica e aí depois a holística. E as pessoas falam assim, nossa, mas educação física, depois administração de empresas, né? Quanta contradição. Tudo parece tanto, né? Tudo buscando aquele que seria o meu norte e todas essas profissões envolvidas com e pessoas. tudo forma quem você é hoje, uma E certa tudo forma. forma quem eu sou hoje. Sim. Né? Até Tá, tá suas no seu experiências propósito. mesmo, né? Assim, as pessoas que vêm até você, ter essa bagagem toda que você já Sim, teve, né? É muito importante para que você possa lidar com essas pessoas, né? Você já passou por isso também, né? Imagino eu que muitas pessoas que são desses ramos vêm até você, né? Buscando os propósitos dela também. Então a gente fala de um lugar que a gente já passou, né? lugar. Eu acho que essa palavra você tocou num ponto, trouxe um insight de um ponto principal para mim no que é tocante a propósito de vida. A gente encontrar o nosso lugar. Sim. Né? Enquanto você não tem a noção de que lugar é esse, dificilmente você vai encontrar o seu propósito. Eu encontrei meu propósito aos 42 anos de idade. Ano passado, né? Vamos falar de Há idade pouco aqui, não. tempo Há pouco atrás, tempo ano atrás, com passado, 42 praticamente. anos, eu encontrei meu propósito. No meu momento mais desafiador de vida, né? No meio desse todo esse trabalho de 20 anos, eu entrei numa depressão e numa síndrome do pânico. E já estudava, gente, eu sou muito chorona, para quem me conhece já sabe. Chore, André. No meio dessa dificuldade toda, eu já estudava, já fazia o curso de psicanálise clínica, e aí vem a negação, né? Como que eu vou ficar doente estudando algo que eu vou ajudar as pessoas a sair dessa doença e eu não admitia que eu podia estar doente e fui entrando cada vez mais fundo nessa doença chamada depressão até o dia que eu me encontrei no fundo do poço. Foi nesse dia que eu falei assim, que eu falei não, né, que amigos muito queridos, a minha família que eu tinha ao meu lado, falaram assim, algo de estranho está acontecendo.
E aí, para esse fundo do poço, para voltar de novo à superfície, foi um caminho doloroso. E foi quando eu comecei a busca de quem eu sou. Qual é esse meu lugar? Porque, como eu falei um pouquinho antes, abriu esse vazio no meio de tantas coisas, tantas conquistas. O banco me trouxe todo o suporte que eu Sucesso, precisava, né? Que a gente chama muitas vezes de sucesso, né? Que a gente as define conquistas materiais e tal, financeira, né? financeiras. Eu tinha tudo isso na minha mão e tinha um buraco, um vazio enorme dentro de mim, que foi quando eu entrei nesse processo de depressão e depois evoluiu para a síndrome do E muita gente pânico. se deprime desse lugar, né, Andréia? Sim, Porque o sim, modelo de sucesso, ele tá pronto para todo mundo, né? sim. Sim. A gente, socialmente falando, de geração a geração muda também um pouco, né? A nossa, principalmente, eu lembro que era um modelo muito bem escrito, né? É, Você vai, você faz fazer Tem as cobranças, né? faculdade, Tem as e cobranças. Você vai cumpre uma, você trabalhar, e tem que vai ir ter pro sua próximo. família, viajar casa 2 vezes no ano, própria, casa própria. família. Aí a pessoa chega nesse, tá, sucesso, tô entregando isso pro mundo, né? Sim. Sim, Só não tô Falta entregando algo, isso pra né? minha vida. Aí é que vem o isso. propósito, que É vira e fala isso. assim, velho, o propósito de ter sucesso social é uma coisa, né? É isso. Qual que é o meu propósito de vida? Aí, quando eu comecei essa busca pelo meu lugar aí foi uma busca do autoconhecimento, né? Onde eu criei uma rede de apoio de profissionais, família, amigos que puderam me dar o suporte para buscar tudo isso. E aí eu fui desconstruindo algumas coisas para eu começar a construir o meu lugar. Eu tive que desconstruir tudo para construir tudo de novo. E isso é bom falar porque quando as pessoas me veem hoje no meu trabalho, no que eu faço, como eu falo com vocês, como eu trabalho com as pessoas e vê paixão na minha voz, na minha dedicação, falam assim: nossa, que lindo, né? Você nasceu para isso. É, mas o caminho não foi tão fácil assim. Porque o propósito, a gente ouve hoje em muitos lugares aquilo romântico, né? Ai, um propósito de vida. A gente tem até a casinha lá no campo, as pessoas correndo pelo jardim. Ai, o propósito de O, vida. o Cortella, né, ele tem uma fala dele que eu acho muito legal, que é sobre isso, que ele dá muita palestra, né, ele é um palestrante, e depois da palestra ele tem a parte de autógrafo, que algumas pessoas chegam até ele na parte de autógrafo e falam, nossa, você tem o dom da palavra mesmo, né? E ele fala, dom? Caralho, vocês não sabem o tanto que eu me esforço para isso, né? O tanto que eu tive que batalhar para isso, o tanto que eu tive que estudar, continuo estudando, né? Continuo lendo. Então, assim, muitas vezes as pessoas confundem isso, né? Achar que o propósito vai ser algo fácil, né? Assim, eu já nasci para aquilo, então é só eu querer fazer que eu vou fazer, Sim. né? Assim, já que eu vou ser meu propósito é ajudar pessoas, né? Ser um terapeuta para ajudar pessoas, é só eu ser aquilo e muitas vezes não é, né? A gente tem que vai passar por muita coisa aí E não vai difícil, envolver né? um dom em si, né? Talvez Sim, vai desenvolver talentos na gente que a gente nem tinha, né? Isso. Nem facilidades que a gente tem. Porque a gente acha que o propósito é um dom que eu já tenho, né? Inato, né? Ou seja, eu já nasço com isso e esse é o meu propósito. Mas quando a gente começa a fazer mesmo na vida real, né? Igual nós três uhum, aqui, né? Em algum momento a gente chegou e falou assim: vamos trabalhar com terapia? Vamos ser essa rede de apoio de outras pessoas? Sim, Vamos fazer sim, parte disso? Igual sim, você precisou uma sim, época. sim. Agora eu vou estar nessa rede de apoio o para outro ajudar lado. alguém também, né? Do outro lado. Só que quando a gente vai entrar, a gente fala assim: gente, eu preciso desenvolver muita coisa É, aqui para poder ser essa rede de sim, apoio, para poder ajudar sim. também. Dentro disso que você falou, foi aí que eu trouxe, foi nessa busca do meu lugar, do meu autoconhecimento e da minha cura, naquele momento que eu precisava de algo que me trouxesse de volta para a vida, foi que eu encontrei profissionais fantásticos que foram essa minha rede de apoio e que despertaram em mim falar, porque eu via muitas pessoas se adoecendo à minha volta na minha profissão. Quem trabalha no mercado financeiro sabe que não é uma profissão tranquila. A gente tem uma pressão muito grande no dia a dia, em metas, em cumprimentos, em um monte de coisa. E eu via muitas pessoas adoecendo à minha volta também. E quando eu tive esses profissionais na rede de apoio que me trouxeram de volta, eu falei: é isso.
eu quero ser isso para as pessoas. Eu quero poder me tornar uma ferramenta para trazer as pessoas de volta. É isso, é com isso que eu quero trabalhar. A massoterapeuta que me atendia, a Cássia, ela falava assim, muito sutilmente, né? Falava assim: você já pensou em trabalhar com isso? Você já pensou em fazer massoterapia? Você já pensou? E eu sempre, isso era muito distante para mim, imagina. Largar tudo que eu tenho, 20 anos de sucesso, ganhos profissionais, para começar do zero, você tá maluca, né? Sim. Com 13º, férias, PLR, Adoro. tudo na minha conta. Largar tudo É uma isso. carreira, né? Largar uma carreira e começar algo totalmente do zero, né? É tudo, sabe? São benefícios, São né? Pra te benefícios, manter né? nesse lugar. Olha quantos benefícios você tem, fora a sua saúde mental, mas enfim, tirando isso, a Para gente paga bem. sair de tudo isso, aí, gente, não foi escolha, não. Eu levei um pé na bunda. Eu fui demitida. E aí, nesse momento, eu falei assim: caraca, não tenho mais tudo isso. E agora? No dia seguinte já tinha um monte de bancos ligando, né? Sim. Porque a gente cria um nome no mercado financeiro. Falei, não, mas agora é a hora. Se eu não mudar agora, vai ser difícil. E aí o que eu fui fazer? Fui fazer bolo para vender. Gente, aí entra uma coisa que eu vou falar para vocês que é essencial para o propósito de vida, que é você descobrir suas habilidades. Quando eu trabalhava em banco, tinha café na sexta-feira e eu fazia um bolo de cenoura delicioso. Que em todas as agências que eu passava, todo mundo, bolo de cenoura da Andréia, bolo de cenoura da Andréia. E aí, quando eu estava sem emprego e não querendo voltar para banco, e não conseguindo ainda assumir esse meu lugar de terapeuta, porque eu achava que eu não era boa o Tem uma angústia, né, suficiente. André? Eu falo que a gente foge muito dos nossos vazios, Sim, assim, mas aprender a conviver com eles é dar tempo mesmo a gente achar sim. depois alguma coisa. Aí eu falei assim: vou fazer bolo. Vou fazer bolo e vender nos bancos, que todo mundo me conhece, todo mundo conhece meu bolo. E aí comecei a vender bolo para dar aquela pausa entre uma coisa e Sim. outra para eu me achar. E quando bolo e cookies, peguei uma receita de cookies do meu genro, do amigo dele lá, e comecei a fazer cookies e bolo para vender. O negócio pegou um tamanho, eu falei, gente, vou ter que montar uma casa de bolo. Mas não é isso que eu quero para mim, sabe? Eu sou boa nisso. Olha aí, Sim. a minha habilidade. Eu comecei a trabalhar com uma habilidade e comecei a ter sucesso nisso. Só que o sucesso não é o meu propósito. Sucesso e propósito são coisas distintas. Aí eu falei, não, mas não é isso que eu quero. Aí tive que dar um passão para trás e falar assim, não. Aí meu marido, Maurício, falou assim, vamos fazer um curso de massoterapia? Falei, mas você me convidando para fazer um curso de massoterapia? E vamos fazer. Aí fui fazer. E aí comecei a atender, e aí começou esse processo, mas atender nas questões holísticas. Olha, meu lugar de terapeuta já estava ali guardado, e o medo. Eu tinha medo desse lugar. Eu tinha medo de sentar aqui na frente de vocês e falar, de ouvir as pessoas, de acolher tudo isso. Mas eu já tinha a teoria lá. Por que eu tinha medo? Por que eu achava? Eu achava que eu não era capaz. Mas sabe por quê? Porque eu achava que eu não podia mudar o meu propósito. O meu propósito era aquele lá do meu pai. Sim. Romper com isso significava romper com ele no meu inconsciente. E aí foi onde entrou a constelação familiar, né? Sim. Em São José dos Campos, eu fiz uma constelação com a Bárbara, participei de uma constelação que foi assim, não sei descrever o que foi. Que aí eu vi tudo isso de perto. O quanto meu pai honrou o pai dele, que num determinado momento de vida, meu pai virou e falou assim para mim,
na aposentadoria dele, falou assim: agora eu posso fazer o que eu gosto. Depois de 53 anos de profissão, de uma carreira brilhante de sucesso, na aposentadoria dele, ele comprou um sítio, uma roça, e falou assim: agora eu posso fazer o Imagina, né? Descobrir um que eu propósito, gosto. assim. Ele teve o caminho dele, né, no banco, porque em algum momento. E o modelo de sucesso vende isso pra gente, né? Não, Vende. trabalhe agora, entregue isso pra sociedade, pras pessoas, aquilo que você tem de bom, o que a gente espera de você, né? Sim. Aí depois, na aposentadoria, você vive a É. sua vida, né? Você vai aproveitar, né, o É, seu, aí o seu você compra um propósito, né? Você sítio, vai vai. fazer algo. E você sabe que muitas vezes não consegue, Sim. porque está preso naquele modelo, nesse Sim. modelo que você falou, e não sabe que pode, não se permite a viver de uma forma leve. Acostumou tanto naquela questão de ter, de A juntar, cobrança de nunca acaba, acumular. né? O dinheiro nunca é É suficiente, isso aí. Não, meu né? avô Você mesmo, ele tá sempre trabalhou até querendo. morrer. Pois é. Ele não precisava mais trabalhar, Pois é. né? Mas estava ali sempre trabalhando, sempre fazendo alguma coisa. E doía não ser útil. Acho que vem muito disso também, né? O propósito dele estava em ser útil, de uma certa forma. Aí quando ele via que, como o corpo dele não aguentava certas coisas mais, ele já não dirigia. Aí, ao invés de procurar um novo propósito na velhice, né? Ou na oportunidade que ele tinha de não trabalhar, não, ele queria ficar correndo atrás Sim, desse modelo, sim, de ser útil o tempo todo, de sim, continuar, né? Aí perde um pouco esse sim. E aí mesmo que sentido. não seja pra ele, né? Começa a transferir isso pros É, outros, né? isso E aí. aí não. E se eu morrer, como é que vai ficar meus filhos? Como é que vão ficar meus É netos? Como é que vão isso. ficar, né? A família? Eu sustento toda essa família, né? A gente Sim. começa a criar isso essa lógica do sucesso leva É, isso pra E muito pra fica esse mais lugar, né? central Assim também, que no caso dele. sim, sim, centraliza tudo, né? mas é engraçado que falar sobre a constelação nesse momento que eu estava de vida, quando eu constelei e pude ver e enxergar que esse movimento de padrão de honra não era só meu, que meu pai fazia esse movimento para os meus avós, para o avô, né, para o pai dele, e que meu avô fez esse movimento. Me libertar disso significou também libertar o meu pai. E aí ele começou a viver mais essas questões de estar no ambiente que ele gosta, de procurar as coisas que ele gostava de uma outra forma. E eu pude me libertar para seguir realmente a direção para o meu lugar aí, sem achar que eu estava desonrando ou desrespeitando os meus pais, né? E podendo caminhar para o meu lugar. Foi aí que eu comecei essa minha trajetória como terapeuta, que aí já se vão 10 anos neste lugar, e que todo dia eu acordo e olho e falo assim: esse é o meu propósito. E aí, quando eu sinto o meu coração bater mais forte, quando eu saio de casa para trabalhar, eu sinto este ainda é meu propósito. Né? O que me move é o sentir. Eu fui muito rotulada desde pequeno, meus irmãos. Tomara que eles vejam esse podcast, porque eles me chamavam de manteiga derretida, né? Sim. Porque tudo que eu ia falar, eu chorava. Tive feedbacks no banco também, quando eu ia falar com a minha chefia, meu olho já. E eu tratei isso em terapia como algo, um ponto fraco, algo a se desenvolver, algo como Melhorar, né? eu queria que o terapeuta me ensinasse a não sentir mais. Uhum. Foi até um dia que eu ouvi dele que ele falou assim: por que que você não trabalha com isso? Já que é tão forte em você, por que que você não usa isso a seu favor? Por que que você não abre esse sentir gigantesco que tem dentro de você para sentir o outro? Pois é. Hoje continuo chorando, continuo manteiga derretida, mas descobri e canalizei esse meu sentir como a minha habilidade. Descobri que isso não era um defeito, era uma habilidade. E a partir daí ela se transformou peça fundamental nessa minha construção do meu propósito E de é vida. real perceber isso em você, sabe? Lembrando a gente trabalha. Porque já trabalhou junto, né? Já. Eu, Diogo e Sim, André já eu teve o já teve um Essência projeto. Única.
o projeto durante 1 ano, 2 anos, quase. 1 ano e pouco. 1 ano e Antes da pouco. Até a pandemia. pandemia, Sim, né? Até a até a pandemia. pandemia estávamos juntos no projeto. E eu lembro da Andréia, ela sempre tinha, nas constelações que ela fazia, nos trabalhos terapêuticos assim, você sempre procura trazer emoção para as Sim, pessoas. Você quer que a pessoa se emocione com aquilo, né? sim. Ou seja, não induzir, né? Mas Não, trazer para ela Se uma conecte a isso, né? oportunidade dela sentir, dela de sentir, verdade. sabe? Eu acho que isso, você falando assim, lembra do seu trabalho, assim, sabe? É muito legal. E eu acho legal a gente pegar, né, esse gancho que você está falando da constelação, né, desse trabalho que a gente fez junto, de como que a constelação pode ajudar a gente, né? Você falou dessa questão do seu pai, né, dos seus avós, você percebeu que isso era algo familiar, né? Como que a constelação pode ajudar a gente a enxergar o nosso propósito, né, de uma forma mais acessível, né? Ela é uma ferramenta, né, Diogo? Mas eu costumo dizer que a escolha é primordial nisso, né? Você descobrir suas habilidades, descobrir o seu caminho, limpar ele, né? Quando Beth Helling fala sobre a constelação, é uma coisa que eu sempre quando eu vou falar de constelação e penso sobre ela, penso numa frase que eu lembro que ele fala assim: constelação familiar, a pessoa que vai lá, que é o buscador, né? Fala como a ovelha negra, aquele texto lindo que ele traz. Se vocês não conhecem, joguem lá Ovelha Negra, um texto de Beth Helling, vocês vão ressignificar este lugar de ovelha negra. Que ele fala assim: é uma oportunidade da gente se livrar das maldições familiares, né? É. Mas uma oportunidade. O que vai fazer a diferença é o caminho que você vai escolher a partir de, né? Nas sessões terapêuticas, quando eu atendo meus clientes, eu sempre falo para eles: vocês não estão aqui para mudar, vocês estão aqui para achar a direção rumo ao seu lugar. Mas muitos não querem. Muitos, quando estão entrando nesse processo e achando o lugar deles, ó, dá uma charré. Você acha que a Prefere ficar questão, naquele lugar que anterior. a questão de não querer, por exemplo, é a procura por um atalho, às vezes, né? Tipo assim, às vezes eu até quero, um eu aqui quer, né? Chegar lá e resolver tal problema. Mas eu quero de uma forma que seja fácil, que eu não Sim, sofra sim, e que me ajude a chegar no meu sim, objetivo com sim. menos esforço, que seria um atalho, né? De O uma certa lugar, forma. o lugar de vítima da situação, e aí a gente não está entrando no lugar pejorativo que todo mundo usa do Sim. vitimismo, mas o lugar de. A gente pega muito, a gente se pega muito, às vezes, falando, me incluo nisso, quando a gente vai falar, porque o outro não sei o quê, porque o outro, porque o outro, porque o outro, porque o outro, porque o outro. A terapia, ela faz, pelo menos no meu objetivo de trabalho, é trazer a gente como lugar de, muitas vezes, a causa. Quando você entra e olha assim, caraca, eu estava falando do Ed como se ele fosse a causa de tudo. E aí tem até um meme que minhas clientes vivem me mandando assim: eu, quando ouço da minha terapeuta que para eu mudar tudo só depende de mim. Aí é o caos, né? Sim. Que é esse lugar que você fala, que aí responsabilizar-se por algumas coisas e ter que fazer este movimento não é um movimento fácil. E às vezes ficar naquele lugar lá, você tá tendo um ganho naquele lugar. Não tá tendo que movimentar, tá culpando o outro o tempo todo, tá ali, tal. É muito mais tranquilo. Então, este movimento de escolha, de ir rumo ao seu propósito de vida, é um movimento que requer coragem, que requer determinação, que requer trabalho, muito trabalho, né? Disciplina e atitude. Acho que essas 5 Tudo menos um coisas, atalho, né? tudo menos o atalho. Eu falei assim, nossa, achei meu propósito de vida, agora tudo vai fluir, aí eu vou É, no flow, né? Agora é tipo assim, a vida traz pra mim Agora é tudo que eu fácil, né? preciso. Eu pensava um pouco isso quando eu virei terapeuta, sabe? Eu falei, não, minha vida foi difícil até agora. Agora, eu só preciso emanar energias boas pro universo, que tudo vai chegar comigo com facilidade, sabe? Acho que as coisas ficam mais fáceis só depois que a gente consegue nutrir na gente mesmo o que a gente precisa
para poder entregar para o mundo algo que seja realmente nosso, Sim, né? E não o que é esperado da gente às vezes, né? sim. E romper com isso às vezes dói e é difícil e é tem gente tem vários memes, né, disso. Eu achei que com autoconhecimento, com espiritualidade, minha vida ia ser mais fácil, né? E tá lá a pessoa, tipo, descabelada e gritando e falando assim, nossa, eu não aguento mais. É, Né? É porque, além de ser um poço sem fundo, isso é real, né? A gente vai sempre estar procurando algo, mas o interessante é que depois de um momento a gente percebe que não precisa se perder nessa profundidade, né? A sim, gente chega e traz para a luz, né? sim, Emerge o melhor da sim, gente, né? De algum sim. lugar. Que o propósito ajuda a gente nisso também. Aqui isso emerja, né? Na gente, e vá para a vida e para o mundo. Assim. É, ontem eu fiz uma live com um rapaz espetacular, Gustavo, e o exemplo dele é muito claro para isso. No Setembro Amarelo, que é o mês que nós estamos, a gente fala e volta um pouco o olhar para a questão do suicídio. Em anos anteriores, eu sempre procurei ressaltar e fazer live e falar sobre os assuntos de depressão e tal, que são assuntos muito sérios, né? Para tirar desse lugar de que isso é uma frescura, de que depressão não é frescura, gente, não é mimimi, não é fraqueza. Depressão é um Não é uma escolha, né? assunto, não é escolha, é um assunto muito sério. E, diferentemente que as pessoas acham também, depressão ela não é falada, né? As pessoas, você não olha para Sim, a pessoa que está depressiva e fala assim, nossa, olha, está depressiva. Ela é muitas vezes silenciosa. silenciosa, né? Então, nessa live de ontem, a gente falou sobre o propósito de vida mesmo, e eu trouxe ele. Ele foi diagnosticado aos 11 anos de idade com diabetes tipo 1. E quem conhece sabe que essa doença ela restringe um monte de coisa. Numa criança, então. E ele transformou essa doença e vencer essa doença e viver com essa doença de forma leve, como ele vive, né? E levando isso para as pessoas que é possível, que ele falava assim: eu quero ter essa doença e não ter nenhuma sequela dela. Então ele vive a vida dele de uma forma leve, buscando recursos para que isso aconteça dessa forma. E isso virou um propósito de vida. Uma doença virou um propósito. Né? Assim como a dor virou um propósito. O Diogo, a gente estava conversando aqui antes, ele citou um exemplo que ele pode falar melhor do que eu, de um momento de dor que trouxe um Sim. propósito. É um médico, né, que a filha dele teve leucemia e a partir disso ele começou a querer saber mais sobre aquele assunto, estudar mais, né? E ele é uma das pessoas referências no câncer de leucemia, muito por isso, né? Que foi uma dor muito grande, né? Imagina você perder seu filho, né, para uma doença e transformar isso numa força mesmo, né? Porque eu acho que vem muito desse lugar, não, isso me dá força para que eu alcance o que eu tenho que alcançar, né? Alcance esse propósito, né? É, e ele conseguiu, através disso, transformar toda essa dor numa busca mesmo para, não, já que eu sofri tanto, eu não quero que outros pais sofram tanto como eu, né? Acho que vem muito desse lugar, assim, dele querer ajudar as pessoas nesse sentido, né? O que eu puder fazer de uma melhoria aí para que seja uma vida mais longa, né? Ou uma cura, né? Qualquer qualidade de vida que dê a mais para essas pessoas, né? Ele já vai estar como se ele um conforto mesmo, né? É Sim. como se ele. Parece que o propósito, às vezes, sempre vai envolver uma ajuda, né? Também. O que vocês acham disso? Vocês acham que o propósito é algo assim que a gente tem um propósito maior e pequenos propósitos, ou o propósito vai realmente mudando, assim, de tempos em tempos? Como que é isso pra vocês? Para mim, particularmente falando, eu acho que as duas coisas. Sim. Eu acho que a gente tem um propósito maior de vida, que é quase que uma missão, digamos assim, né? Que é algo que você direciona o seu caminho, por exemplo, o meu, que é ajudar pessoas. Este é o meu propósito maior, ajudar pessoas. E aí, segmentando esse ajudar pessoas, entra a terapia, entra a constelação, entra as coisas que são outras coisas. O meu propósito é, através da constelação, poder ressignificar e libertar as pessoas nesse caminho de heranças sistêmicas. É através da terapia poder trazer isso para as pessoas, aquilo. Então,
o meu propósito é levar essas técnicas ao maior número de pessoas que eu puder levar, e aí isso ajudar no meu propósito maior. Mas isso é hoje. Daqui a um tempo, esses outros menores propósitos podem mudar. Mas o meu propósito maior continua sendo ajudar as pessoas. Acho que é isso que todo mundo procura, né? Uhum. Esse propósito maior para se guiar nos propósitos que vão ser mutáveis depois. Você vê assim também. Sim, eu vejo, mas eu acho legal a gente perceber, né? Como é que eu percebo, então, como que eu tô atingindo esse propósito, né? Como que eu vou saber se eu tô no caminho certo, né? Eu acho que a gente fica muito na dúvida É um disso, caminho né? certo a pergunta? É um É um caminho, caminho existe certo. um caminho, né? Existe um caminho, como que eu percebo, né? Quais são Porque esses se a gente for sinais? falar, tipo, não, o propósito é terapeuta é ajudar, né? Aí qual o caminho? Aí você tem que fazer curso disso, daquilo outro, fazer isso, daquilo outro, aí pronto, agora vai lá e trabalha. Só que não é assim, né? A gente vai, é a sua forma de trabalhar, é o seu Sim. jeito. Acho que o propósito traz isso, o nosso jeito de fazer, né? A nossa forma de ajudar, a nossa forma de impactar e atravessar e agregar valor na vida do outro, às vezes. E é tão louco falar isso, e tão bom da mesma forma, porque nós três somos consteladores. E como eles falaram, a gente teve um projeto que a gente trabalhou 1 ano juntos, Sim. né? Dentro desse projeto. A forma como o Ed constela é uma, a forma como o Diogo constela é outra, e a forma como eu constelo é outra. E se a gente for falar assim, colocar na mesa, é uma forma impossível de juntar essas coisas, porque é muito distintas nossas formas de atuação. Mas quando a gente trabalhava junto, era algo que se completava. O Ed falava assim: "Nossa, mas as suas constelações, novela mexicana, perde longe para suas constelações." Quando eu vi o negócio ali, meu, por que ela não parou ali? Ela vai cutucar para a pessoa, não, Eu mas falava, sente gente, mais um Andréia, pouquinho. Andréia, chega, Andréia, você vai muito, Andréia. Podia parar ali, não, mas ela deu a deixa para ir mais fundo e chorar e E viver sentir emoção, você mais e falou, viver né? emoção. Aí eu vi as constelações da Ed e falava assim: caraca, por que ele parou ali? Olha, ele podia ter puxado um pouquinho mais ali. E não é o puxar provocado, sabe, gente? É assim, em deixar correr mais para um lado ou deixar correr mais para o outro, mas é a sensibilidade de cada terapeuta. E no final da constelação, eu tinha a minha resposta, o porquê ele tinha parado ali naquele momento, e ele tinha a resposta, Sim. por que eu tinha esticado mais. E o Diogo, de uma outra forma, sempre mais tranquila, mais serena, mas sempre falando assim, perceba. Falava, gente, ele é a paz em pessoa. Como é que pode ser tão O mundo tranquilo tá assim? acabando ali, tá na Na tranquilidade. condução, tá todo mundo ali, ele, então, perceba e tal. E quando eu participava das constelações dele, me trazia isso, sabe? Essa calma. Eu falei, caraca, olha, a gente trabalha a mesma coisa e de formas diferentes. E tem que ser assim mesmo, né? Porque, igual eu falo, senão não tem o que é meu naquele Senão a momento. gente começa a cair no lugarzinho do sucesso de novo, né? A gente só maqueia o que é sucesso ali, né? Maqueia com propósito, meu propósito é ser terapeuta. Como é que eu vou ser um terapeuta de sucesso? Opa, aí já tô buscando sucesso, aí eu vou ter que fazer aquele Ah, Eu acho que o curso, problema aquele maior tal também é curso. quando a gente vai procurar outros terapeutas de sucesso. Vamos Sim, falar assim, sim. né? Chega e sim, fala assim, nossa, fulano tem muito sim. sucesso, né? É uma referência, né? Aí você pega como referência, aí fala, tá, o que que ele faz? Ah, ele faz isso, 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 isso. Ah, ele fez um curso de psicanálise, ele fez constelação familiar, igual a Andrea, né? Fez faculdade de... Faço o caminho dela Sim. pra encontrar em mim algo que eu não desenvolvo, na verdade, né? Eu Sim, desenvolvo uma André em mim, sim. não a terapeuta. Ou seja, eu não deixo o corpo, eu gosto de chamar de corpo, né? Eu falo que a gente vai desenvolvendo corpos, né, gente? Né? Que vão basear nossa personalidade, muitas vezes, dentro do que a gente faz como propósito. Então, o propósito de ser terapeuta, por exemplo, eu crio um corpo de terapeuta que ele vai, igual o nosso corpo mesmo, ele vai amadurecendo, crescendo, desenvolvendo, né? E quando a gente forma esse corpo, é mais fácil de entrar e sair nele. Você sabe que nessa sua fala você me trouxe a presença de alguém muito especial para nós três, que foi o nosso mestre dentro da constelação, que Tuquinho, foi o Tuco, sim. que ele agora é o nosso mestre em outro lugar, em outro plano, que
que ele nos olha, eu tenho certeza que hoje ele está aqui, né? Presente. Uma vez eu sentei para fazer, logo nesse caminho da constelação, dentro da formação, eu fazendo o curso de constelação estrutural com ele. E aí a gente foi fazer um movimento de constelação, ele falou assim, põe aí a sua dificuldade. Eu falei assim, minha dificuldade é cobrar. Por isso, porque eu entrava numa também que eu tenho que ajudar as pessoas, esse é o meu propósito, ele não pode me É render. divino também, né? Algo divino não pode ser Colocava cobrado, ele em né? algo No assim que altar. eu não podia ganhar dinheiro através disso, através do propósito de vida. O propósito de vida é uma ONG, né? É. Que a gente não pode. Tem que ser algo beneficente. Aí ele falou assim: tá, então põe aí alguém representando o seu ganho, o valor da sua sessão, vai. Aí a gente colocou tal e fazendo o movimento da constelação ali com os bonecos e tal, e ele colocou um boneco lá atrás. E este boneco da frente, que representava o meu ganho, caindo toda hora. Caindo toda hora. Eu virei para ele e falei assim: tá vendo? Eu não tenho que cobrar por isso. Eu não posso cobrar por isso. Está aqui o recado, ó. Por isso que eu não consigo cobrar. Isso tem que ter um Então, não é um trabalho. recado. Ele falou, então, você está vendo aquele boneco lá atrás? Que está olhando para você? Um boneco lindo. Aí eu via, o que você está olhando para ele vendo? Eu falei, eu vejo ele sorrindo para mim. E aí, na época, era assim, esse aqui era ganhar, tipo, 5.000 reais por mês. E caía toda hora. Eu falei, tá vendo? Nunca que eu vou ganhar 5.000 reais trabalhando com isso, que não sei o quê. E o boneco caindo, o boneco caindo. Ele falou, te apresento um boneco lá atrás, significando 5 vezes mais essa renda. E ele tá sorrindo para você. E eu entendendo o recado totalmente distorcido Você dava conta, na verdade. dentro daquilo. E algo maior me esperando lá atrás e eu fixada na frente, achando que era só aquele pouco que tinha para mim dentro de um propósito, que esse propósito não podia significar a aliança da minha vida profissional com a minha vida financeira, com a minha vida. Não, que o Eu propósito é vou uma cumprir meu coisa e o sucesso propósito e é eu vou outra. ter que ter o Vou financeiro ter pro que ter outro o lado, né? financeiro do outro Fazer as lado. duas coisas E quando eu vi isso separadamente. e olhei, ainda olhei para ele e falei assim: será? Ele falou: então, a gente vai ter que constelar outras coisas para você poder enxergar e chegar lá Chegar até nele, lá. porque tem coisas que estão te Sim. impedindo Porque não tem um de atalho chegar também. Não lá. chega, não, só deixa eu olhar então para um lugar em que eu vou estar muito melhor e pronto, né? Não, não é mágica, né? Sim, É jornada. A sim. gente fala bastante disso aqui. Não é fim, né? É É, meio. porque a jornada ela ajuda a gente a construir corpos, né, gente, né? Que a Uhum, gente pode sustentar depois. uhum. Que eu posso chegar e falar assim, nossa, um terapeuta muito foda e vender essa imagem pra mim mesmo, pras pessoas também, né? Nossa, faço isso, tudo. No Instagram é muito fácil fazer isso às É, vezes, né? Você chega, sim. faz um recorte de podcast, igual esse deve ser, e começa a falar frases de impacto, que não sei o Olha que quê, e a gente lindo, vai, a né? pessoa naquele momento, né, tem aquela Sim, emoção, desperta sim. algo nela, só que ela vai lá, às vezes, e pega os passos que essa pessoa ensina e não sustenta, não consegue, É, né? Porque para onde falta propósito, isso que eu vejo muito hoje, né? As pessoas vendendo propósito para as outras. Tem gente que tá vazio de desejo, sim. vazio de Uhum. vontade, né? Vazio de alma. E eu vejo alguém que fala assim, nossa, a pessoa parece tão feliz. E ela fala comigo que tem um propósito tão maior pra mim, seja ele divino, né? Seja Sim, ele profissional, seja o que for, onde tiver minha falta, né? De uma certa forma. Então as pessoas vão me ensinar isso. Chegar e falar assim, olha, toma esse propósito aqui, você vai ficar tão feliz como eu sou, tão bem sucedido como eu sou, sabe? E a pessoa chega e fala, tá, então eu vou fazer os passinhos bonitinhos que ela tá me ensinando. Só que ela não consegue sustentar aquilo. Mesmo se consegue, né? Acho que sustentar é o mais difícil. Por quê? Justamente porque não sim. teve essa jornada, não teve esse corpo, né? Não apresentou para ela uma forma de desenvolver atributos para que ela pudesse lidar com isso E qual que depois. seria esse caminho, então, né? Acho que é legal a gente pegar isso, né? E como seria esse caminho para eu descobrir o meu propósito, né? Ah, eu percebi
né, eu tô vendo aí o podcast de vocês, tô percebendo que eu tô sem propósito. E aí? O que eu faço? Já que eu não posso seguir, Então, né, não fudeu. tem, já que não tem Agora uma tem que ter, receitinha de bolo que vocês tem que não vão me ter, passar, é, pra Agora você onde vai vender correr? bolo, né, André? Já falar o que você tem que fazer. um Vender bolo de bolo Falando em cenoura primeiro, um bem bolo de feito, se cenoura vocês primeiro, a quiserem, eu receita passo a tá aqui embaixo. receita, depois um cookies maravilhoso, depois vocês podem partir para outra coisa, é difícil, né? Porque É, não tem receita. eu acho que o caminho, né, é o autoconhecimento, né? É que a gente comece a se descobrir, E eu acho né? muito interessante falar que a gente não precisa ficar preenchendo os nossos vazios toda vez que eles aparecerem, sabe? Não, Sim, Porque eu lembro que de um hiato para um outro, né? Eu falo isso muito em sessão com meus clientes, assim, às vezes. A pessoa tá vivendo um hiato na vida dela, de uma fase para outra. Essa fase, ela é angustiante. angustiante. aham, Sabe? Mas eu quero preencher com alguma coisa, sim, né? Então, por exemplo, no meio dessa fase, eu posso fazer bolo? Tá, você tem um fazer ali, você precisa fazer alguma coisa, faça. Mas não acha que aquilo também vai fechar a sua sim. vida, sabe? Tipo assim, nossa, agora eu vou fazer bolo a vida inteira, eu vou ficar triste a vida inteira, eu vou ficar angustiada a vida inteira. Não é sobre isso, é um hiato. E se a gente for falar sobre a desconstrução para construir, a gente precisa esvaziar para encher. Isso mesmo. Então, este lugar de vazio, em algum momento a gente vai ter na vida e tá tudo bem. A gente não precisa correr, né? Ah, nossa, tô sentindo vazio, preciso preencher isso. Aí que acontece a maior besteira, que a gente vai preenchendo com o que você tem E comprando e propósito, né? comprando propósitos, ao invés de sustentar esse vazio, esse momento de hiato, né? Sim. Para que você possa construir isso. Esvaziar-se é necessário para que você possa preencher com aquilo que realmente faça sentido para você, que possa ser, quem sabe, este propósito que você traz aí, né? Ou que busca. Acho que a primeira coisa é isso, não fuja dos seus vazios, sabe? Quando eles aparecerem. Tipo, vai ter vazio. Ele é interessante, como a Andrea falou, a gente vai se esvaziar muitas vezes para se preencher de algo depois, Uhum. né? E se preencher, na verdade, não é de um propósito vendido, porque hoje a gente pode comprar propósito, né? Pode. Sim, Hoje, com Fácil. certeza. né? E propósito aliado ao sucesso, né? Tipo assim, o seu propósito é ter sucesso na vida, e a gente tem isso aqui, você vai fazer isso, isso, isso bonitinho, seu propósito vai A gente vir vai te e entregar fechar bonitinho. tudo, né? Você vai Né? ser feliz, você vai ter Então, Olha, cliente, viver você esse vai ter... vazio é não comprar o propósito de cara. Chegar e falar assim, não, isso não é pra mim. Mas o que que é pra mim? Também não sei. Ok. Vai. Eu falo que é justamente nesse momento que o propósito não é algo que a gente vai atrás. É algo que vai se apresentando pra gente. Uhum, A gente vai andando e caminhando, igual a gente falou de uhum, caminho, né? Que no caso o banco foi um caminho, por foi. exemplo, e tudo. E aos poucos a gente uma hora ele vai se apresentando. É o desvelar do propósito, né? Ele vai falando assim, olha, o que que você acha disso aqui? E vai ser sempre um convite, um chamado, né? Talvez. É engraçado que esse negócio do vender, né? Olha como é importante isso. E eu queria fazer aqui até uma provocação. Vocês já pensaram se ao final desse podcast aqui a gente falasse assim: olha, gente, nós temos a chave do sucesso para o propósito de vocês. Entrem em contato conosco a partir daqui. Nós temos um curso de aí umas 5 semanas. O link está aqui na bio para vocês adquirirem isso. E lá nós vamos ensinar vocês a acharem o propósito de vida de vocês. A serem águia. Serem Eu águia. adoro águia. É, a pessoa uma tartaruga quer virar águia. Não tem como, gente. Sabe? Desenvolve essa tartaruguinha. Sabe? Deixa ela desenvolver. O propósito tá nela, na tartaruga. Sabe? Vai nela, no caminho dela, sem pressa, sem pausa, andando e caminhando. Não precisa voar alto. Sabe? Não é todo mundo que é águia. Sabe? E você falou de finalzinho, a gente tá quase finalizando mesmo, né? Sim. E eu acho interessante agora você trazer pra gente, André, como que você percebe a mensagem de propósito, né? Quando a gente encontra um propósito, que mensagem que ele deixa pra gente? Que mensagem que o propósito traz pra vida da gente? O que você acha? Eu acho que ele vem de como quase uma. É algo que te move, sabe? O propósito, no meu entendimento, e quando eu trabalho na clínica e começo a ver que meus clientes ali estão trabalhando com aquilo ou andando em direção àquilo e estão se movendo através
daquele objetivo, daquilo que eles acharam como algo que eles querem alcançar e que trazem eles para o movimento. O propósito ele não pode ser algo que te deixe parado. Tem que ser algo que te mova, que você, na sua dificuldade, olhe para aquilo e fale assim: não, é por isso que eu vou levantar hoje. Não, é por isso que eu não vou viajar. É por isso que eu vou viajar. É por isso que eu acordei. Eu tô dormindo, nossa, cara, tô dormindo hoje, pôr na minha cabeça no travesseiro, certa de que esse movimento que eu fiz em direção àquilo hoje me deixou feliz. É algo que te traga essa sensação de bem-estar. E não significando que seja um movimento tranquilo, mas ao fim ele tem que te deixar num lugar melhor do que aquele lugar que você saiu, sabe? É uma evolução, é um caminhar rumo a algo melhor todos os dias. E não é sobre ser, eu gosto muito dessa frase, né? Não é sobre ser bom e nem sobre ser ruim, é sobre ser possível, Isso. né? E o propósito faz ser possível a gente levantar, não só aliado a expectativas, né, de dias bons ou ruins, Uhum. mas ter algum tipo de base, né, para isso, assim, né? E eu acho legal também, né? A gente lembrar que propósito não precisa ser algo grandioso, né? A gente pega essas teorias, nossa, meu propósito é ser uma Madre Teresa de Calcutá aí, que conseguiu ajudar milhares e milhares de pessoas, né? A gente tem muito essa referência, né? Que o propósito tem que ser Isso. algo muito grandioso, Muito né? ideal, né? É E muito mágico. exatamente, fica no Esse, idealizar, esse né? E negócio trazer para o de real. esse negócio de grande, as pessoas falam de felicidade, né? De ser feliz, de sonho. Sonho. Vocês já perceberam que sonho, quando a gente leva, a gente joga lá para o impossível, lá para aquilo que Sei. está muito difícil de realizar e tal, assim, muito longe Da sua da realidade, sua né? realidade, e com isso a gente vai deixando sempre muito distante da gente. Por que você não pode sonhar com um momento desse aqui? Eu sonhava com esse nosso reencontro aqui, que a gente Sim. não se encontra faz tempo, né? Isso era um sonho para mim, a gente poder se reunir de Sim. novo em algo E a nosso. gente nunca Sei. imaginaria que seria assim, né? É. Gravando um E podcast. hoje a gente está realizando. Então, gente, hoje eu realizei um sonho e fico feliz por isso. O meu sonho pode ser comer um bolo no final da tarde, tomar um café gostoso, né? Um café quentinho, um pãozinho de queijo. E não, a gente põe o sonho como, não, eu quero ir lá escalar o pico do Everest. Um negócio que você põe, que assim, que é totalmente longe, querer ser águia sendo uma tartaruga, que Sei. aí é o inatingível, aí vem as frustrações e tudo Porque o mais, né? propósito coloca a gente com o nosso ritmo, Isso. sabe? Eu acho muito legal esse propósito. Porque quando as pessoas compram um propósito, é algo que vai estar ditando o seu ritmo, a sua forma de estar na vida, né? Como você deve estar, se portar, se, né? Qual a sua voz, qual que é a sua persona, qual que é o seu arquétipo, a gente vê muito isso hoje. Até o que É, você tem que fazer, a hora que você tem que acordar e vale fazer tal coisa, assim. né? Hoje em dia a moda É, é acordar às 5:30 da manhã, tomar um banho meditar, gelado. entrar no O gelo, banho gelado tá saltando faz tempo já. Nessa encarnação não faço isso mesmo. Mas sei que é bom pra transforma quem isso, né? faz, E e é quem não bom pra algumas consegue, pessoas, mas pra sim, algumas pessoas, funciona para né? Não alguns, Não vai, né? pra né? mim, Funciona né? para alguns e não para Mas tem que ter todos. disciplina, sim, acredito, mas eu preciso desenvolver disciplina dentro daquilo que pode ser o meu ritmo, né? Sem uma fuga. Claro que vai ter uma resistência, Sim, né? Muitas vezes você não vai, né? Tudo que é do propósito, você fala assim, nossa, é muito fácil pra mim fazer, é muito fácil acordar de não manhã é. e trabalhar e atender meus clientes. Tem dia que não vai ser, e tudo bem. E tem dia que vai, né? Mas o propósito é de fundo, né, André? É Sim. como se ele tivesse de fundo, só te lembrando, falando assim, olha, tem algo maior te movendo Eu vi e é isso. um cara falar uma vez na internet, desculpa, não vou lembrar o nome, mas se ele estiver nos ouvindo, ele vai saber que foi ele que falou. Ele falou assim: as pessoas procuram para mim assim, e o propósito de vida? Ele começa assim: o que você gosta de comer? Aí o cara, então, difícil para mim. O que você gosta de fazer? Então, é difícil para mim. O que que eu não. Então, não sei. E o que que é o seu propósito de vida? Fazer o que eu amo. Nossa, Ele fala.
Tá, mas fazer o que você ama. Você não sabe nem o que você gosta de comer, não gosta do que você gosta de fazer. Será que você vai saber o que você ama? Então, tem um caminho de descoberta antes da gente falar, eu quero fazer o que eu amo. Tá, mas descobre primeiro o que você ama para depois poder colocar isso como objetivo, como E o que você propósito de ama vida. você pode colocar o que você ama já de cara, só que com o tempo aquilo vai mudando Sim, também. Então, assim, olha, eu sim. achei até que eu amava isso, Uhum. nem É. amo. Descobri através daquilo que eu achava que eu amava que eu amo Que fazer isso. Olha que legal. são as Né? E mudanças assim que a vai. gente fala, né? E tem que estar aberto para isso. Né? Isso. Vamos finalizando, então. É isso, foi muito bom esse bate-papo com vocês. Agradeço novamente a Andréia por ter aceitado Eu o que nosso convite, agradeço. participar do Papo de Terapia. E a gente encerra por aqui, então, né? Convidando vocês a assistirem tudo, né, gente? É. Não ficar preguiçoso, ficar pegando só pedacinho, pedacinho, pedacinho. Assiste tudo. Compartilha com as pessoas que você gosta, que você ama, sabe? Conta pra gente como é que foi essa pegada de propósito, né? Esse papo que a gente teve aqui de terapia, né? Que é, muitas vezes o propósito ele vai aparecer no momento que a gente menos espera e da forma que a gente menos espera. E ele não tem que seguir uma ordem, Não. sabe? A sua ordem vai ser da sua forma, no seu ritmo, né? Eu falo que sem pressa e sem pausa as coisas vão aparecendo. E lembrando o que o Ed falou, né? Que eu acho importante a gente ressaltar que é isso, né? Se você tá nesse momento que você não sabe seu propósito, tá tudo bem também, Olha, bem. É. né? Aproveite o seu vazio, aproveite Aproveite seu o vazio. hiato, vai fazendo aquilo que você gosta, vai descobrindo se você Isso. gosta de bolo de chocolate, Isso. se você gosta de correr de Aproveita esse manhã, momento se vazio você para gosta descobrir se novos você gosta de prazeres, banho né? gelado ou não, vai experimentando, É. né? E foi muito boa a experiência de hoje com vocês, Ai, André. maravilhoso. Te agradecer muito. André é uma das profissionais mais sensíveis que eu conheço mesmo. E que bom, igual você falou, né? Que isso que você tem como que foi visto como dificuldade, hoje você consegue levar para a vida e para o mundo como uma bênção, né? Então essa maldição de sentir demais vira bênção através de Vira. você e que continue abençoando mais pessoas com o seu Eu trabalho. agradeço vocês pelo convite, né? Por estar fazendo desse momento aqui a realização de algo, de um desejo muito, muito querido que eu queria, que é estar com vocês de novo. E falar que a gente está aqui disponível nessa jornada também para vocês, sabe? Eu acho que eu estou num lugar tranquilo aqui para falar isso. Nós estamos disponíveis. E Com isso certeza. é muito bom, a gente poder estar disponível para o outro, e nós estamos disponíveis. Que vocês aproveitem esse papo e que não deixem na gaveta, revisitem ele sempre que achar necessário e compartilhem. Isso é muito importante. No mês de setembro, Setembro Amarelo, lembre-se, uma palavra, um podcast, uma frase que a gente falou aqui pode salvar vidas. Então, não deixem de compartilhar. É muito importante isso. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Vou voltar Obrigado, sempre André. que me Sim, chamar. vai. Verdade. Próxima temporada, André estará aqui com a gente também, né? No ano que vem. Para novos assuntos. Sim. E é isso, gente. Muito obrigado e até o Muito bom próximo estar com Papo você. de Terapia. Até.